Boa tarde, conselheira Eleonora, conselheiro João Nascimento, conselheiro Isidoro Jorge, diretor-geral, demais diretores, colegas, convidados e colaboradores. Estamos dando abertura da sessão ordinária número 15 de 2016, de 17 de março de 2016. Como nós temos pautado no dia de hoje um assunto... Não, essa aqui, presidente. Essa Sim. aqui é a prévia, eu deixei a outra na sua mesa. Espera que eu falo. Sim, mas qual é o problema? Não está certo? Não, que entrou um processo, lembra? Que a gente Mas o processo não está aqui? distribuído, não. Tá, eu pego aqui, não tem Pode problema ser? nenhum. Como nós temos uma matéria para ser deliberada, no item 13, e temos inscrito nessa matéria, e eu sou relator dessa matéria, eu passo a coordenação e a presidência do trabalho para o nosso conselheiro Isidoro Jorge. Boa tarde a todos, os conselheiros, os colegas da agência. Nós passamos de imediato para a leitura do relatório. Não tem problema. Ao relator, conselheiro Alcibiades Santini. Muito bem. Processos número 001888.39.00/15, dígito 0. Processo 001821.39.00/15, dígito 0. Processo número 001883-39.00/15, dígito 6. Processo número 001986.39.00/15, dígito 2. Assunto: irregularidades na medição de consumo de energia elétrica, análise de recurso do usuário. Item 1 do relatório. Os presentes expedientes tratam de cobranças para a recuperação de consumo realizado pela concessionária AS Sul e suas matérias a serem submetidas à análise neste Conselho possui idêntica fundamentação. Desta forma, visando tão somente a agilidade no trâmite processual, tomou-se a iniciativa de apresentarem em uma votação o exame em bloco desses processos, mantendo-se preservada a independência dos mesmos, bem como das decisões que serão proferidas. Os processos tiveram início com os recursos interpostos pelos usuários Ana Luísa Souza Klein, Manuel Pacheco Moreira, Ronaldo Gorski da Silva e Vera Regina Dornelles, junto à ouvidoria da Gerges, contra a cobrança da S Sul, distribuidor de energia elétrica, referente a irregularidades nos medidores de consumo de energia elétrica e que resultaram nas cobranças de recuperação de consumo nos valores de R$ 3.253,97, R$ 2.444,76, R$ 2.335,53 e R$ 6.113,70, respectivamente. As alegações, em síntese, são as que seguem. A usuária Ana Luísa Souza Klein refere que em 16 de setembro de 2014 esteve no local uma equipe da AS Sul que agendou esta data com o bilhete informando a necessidade de reparo na rede elétrica, ao que foram atendidos pelo senhor Sérgio Moacir, presente no local, informando não ser o responsável nessa suposta irregularidade. Não presenciou a troca do medidor, fica no mínimo o benefício da dúvida de que forma foi retirado e ou danificado com ou sem intenção esse aparelho durante o processo unilateral pela representante da concessionária. O laudo da suposta irregularidade informa que alguma deficiência nos mancais poderiam prejudicar a medição, deixando mais lenta e menor a leitura, o que também não ocorreu, pois antes da troca, no mês de maio, o consumo foi 0 e no mês de junho, 29 kW, comprovando assim um erro de quem efetuou a leitura. O consumo se manteve sempre na mesma média, oscilando normalmente conforme o histórico de consumo. No caso do usuário Manuel Pacheco Moreira,
o mesmo desconhecia a existência de qualquer irregularidade. Houve a retirada do aparelho medidor, impossibilitando que o recorrente providenciasse a presença de testemunha ou técnico para acompanhar o procedimento e a realização da perícia por terceiro legalmente habilitado. Refere jurisprudência que deve a concessionária do serviço público oportunizar ao consumidor o acompanhamento do procedimento administrativo de vistoria do aparelho medidor de energia. Não foi respeitado o princípio do contraditório e ampla defesa. Não se constata nenhum aumento de consumo, pois a troca do mesmo, razão por si só, suficiente à desconstituição da alegada dívida. No usuário número 3, Ronaldo Gorski da Silva, qualquer pessoa tem livre acesso ao medidor, pois está posicionado na via pública. O usuário é pessoa leiga na matéria sem conhecimento de como manusear o aparelho. A cobrança do consumo totaliza mais de 921 dias, o que demonstra não ter havido a devida fiscalização periódica no consumo de energia. Insurge-se quanto à análise do histórico de consumo e o critério de cálculo de cobrança a recuperar. E, por último, a usuária Vera Regina Dornelles não reside no imóvel desde 4 de julho de 2012. A AS Sul retirou o aparelho e encaminhou para a perícia sem obedecer o princípio do contraditório. Não houve notificação para acompanhar a retirada do medidor e da perícia. A concessionária se manifestou encaminhando cópia dos diversos documentos com termos de ocorrência e inspeção, ou TOI, memória de cálculo, laudo técnico do laboratório Labelo PUC-RS, carta ao usuário e correspondência à ouvidoria da GERG. Refere que os usuários manifestaram em formulário padronizado não desejar participar da avaliação técnica do medidor. A ouvidoria da GERG se manifestou nos processos através das informações número 387/2015, 348/2015, 364/2015 e no processo 390, nas informações 390/2015, esclarecendo em geral que observa-se uma não conformidade de procedimento da concessionária relativamente à obrigatoriedade de encaminhamento de carta convite ao usuário informando a data, hora e local da realização da perícia técnica do medidor. Neste caso, realizado pelo laboratório Labelo PUC-RS, conforme o procedimento previsto no parágrafo 7º, artigo 129 da Resolução da ANEEL 414 de 2010. Ainda que o consumidor tenha assinado um formulário padrão da empresa, cujo preenchimento informa a sua opção por não acompanhar a avaliação do medidor, tal procedimento não isenta a concessionária de cumprir com a obrigação de avisar o consumidor, com antecedência de 10 dias sobre o local, data e horário da realização da perícia técnica no equipamento. Já existe parecer da Procuradoria Federal da ANEEL orientando o cancelamento das cobranças por irregularidade no caso da concessionária não ter enviado carta convite com data para a realização da perícia técnica pelo laboratório Labelo PUC-RS. E, por fim, opina pela desconstituição das cobranças por irregularidade, considerando seu descumprimento por parte da concessionária do parágrafo 7º, artigo 129 da Resolução 414 de 2010 da ANEEL. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, relator. Nós convidamos o representante da usuária, Ana Luísa Souza. Ana Luísa Souza Klein, né? Tem 15 minutos. Boa tarde a todos. Nem será necessário os 15 minutos pelo desenvolvimento do assunto e do tema. Reforço também, então, de acordo com os outros colegas que entraram com esse mesmo recurso, o não recebimento da carta convite para acompanhar o laudo e o que poderia ser o ônus da prova deixa de ser o momento que os 2 anos posteriores a essa leitura que reclama por perda, nunca se elevou a média de consumo. Então, a princípio, mesmo que eu acompanhasse e constatasse irregularidade, ela não se demonstrou no passar dos anos e a média
Hoje, quase 3 anos, eu nunca atingi o consumo da leitura errada na ocasião. Então, eu que chamei eles não estiveram no local, a leitura foi em abril, eu paguei a conta, chamei eles estiveram em julho. Aí eles colocaram nos 2 meses do extrato deles um consumo em maio de 56, quando na conta está 0, aí subentende que o relógio ficou parado ou andou para trás. Então, basicamente é isso, não se constitui a cobrança. Agradeço. Tá bom, muito obrigado, Sérgio Moacir. Nós devolvemos, então, a palavra ao relator para a fundamentação. Item 2 da fundamentação. A matéria foi devidamente analisada nos pareceres da ouvidoria da Gérica, aos quais me reporto integralmente. Conforme constou nas informações técnicas, o simples fato do usuário ter assinado o formulário padrão da empresa não isenta a concessionária de observar o inciso 7º do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o qual estipula que a distribuidora deve comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, bem como o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. Tal exigência consta, inclusive, na súmula número 16/2015 da diretoria da ANEEL, restando assim incontroverso ao tema em questão. Cabe destacar que o cumprimento de todos os requisitos e procedimentos expressos nas normas do setor elétrico é condição essencial para legitimar qualquer aplicação de penalidade por parte da concessionária. Ficou demonstrado que tal não ocorreu no presente caso. Por conseguinte, deve ser mantido o cancelamento da cobrança imposta pela empresa. A concessionária, na condição de prestador de serviço público, tem o dever de ser dirigente na execução dos procedimentos fiscalizatórios, adotando todas as medidas previstas pela ANEEL, sob pena de acarretar prejuízo ao todo o sistema, com a consequente repercussão no valor da tarifa. Portanto, voto por 1. Processo 0018.88.39.00/15 dígito 0, conceder e dar provimento ao recurso interposto pela usuária Ana Luiz de Souza Klein, cancelando a cobrança por irregularidade no valor total de R$ 3.253,97, pela S Sul Distribuidora de Energia, por não ter sido observado o disposto no inciso 7º, artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL, número 414/2010. Item 2, processo número 001821.39.00/15 dígito 0. O voto é conceder e dar provimento ao recurso interposto pelo usuário Manuel Pacheco Moreira, cancelando a cobrança por irregularidade no valor total de R$ 2.444,70, pela S Sul Distribuidora de Energia, por não ter sido observado o disposto no inciso 7º, artigo 29 da Resolução Normativa da ANEEL 414/2010. Item 3 do voto, processo número 001883.39.00/15 dígito 6. Com o voto, conceder e dar provimento ao recurso interposto pelo usuário Ronaldo Gorski da Silva, cancelando a cobrança por irregularidade no total de R$ 2.335,53, pela S Sul Distribuidora de Energia, por não ter sido observado o disposto no inciso 7º, artigo 129 da normativa da ANEEL, número 414/2010. Item 4, processo número 001986.39.00/15 dígito 2, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela usuária Vera Regina Doneres, cancelando a cobrança por irregularidade no valor total de R$ 6.113,70, pela S Sul Distribuidora de Energia, por não ter sido observado disposto no inciso 7º, artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL, número 414/2010. Item 5, recomendar à concessionária que instrua os processos de forma correta e completa, a fim de evitar custos aos demais usuários e ao sistema.
Oficiar, item 6, oficiar as partes do presente decisão com prazo de 10 dias para apresentação de recurso à ANEEL a partir do recebimento da correspondência. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Bem, passamos então a palavra agora aos revisores. Primeiro a revisora conselheira Eleonora Martins. Boa tarde a todos. Informo que fiz a revisão dos processos 1888-390015-0, 1821-390015-0 e 1883-390015-6. Sobre estes processos, reporto-me, então, ao relatório do conselheiro Cebide Santini, o qual li e acolho, acompanhando o seu voto. E o segundo revisor, colega conselheiro João da Silva. Nascimento, por favor. Nascimento da Silva. Eminente presidente, eminentes colegas, ilustre diretor-geral, ilustres colegas serventuários, ilustre representante da parte aqui presente. Na condição de revisor do processo 001900-15-2, tanto quanto a ilustre revisora dos processos anteriores, informo que revisei o relatório, notadamente nas partes que dizem respeito à normal tramitação do processo, com a garantia do direito de defesa, da ampla defesa, oportunizando, então, às partes toda a defesa consoante previsto no ordenamento constitucional. O processo, então, verifiquei dele estar em plenas condições de ser submetido à votação. É isso, senhor presidente. Antes de votarmos, então, abrimos espaço para saber se há alguma observação, alguma outra argumentação. Eu gostaria, rapidamente, em respeito à participação aqui de representante da senhora Ana Luísa Souza Klein, dizer que, efetivamente, aqui na GERGS, seja pelo exame da nossa assessoria técnica, seja pelo exame do relator ou do revisor do processo, e, finalmente, deste Conselho Superior, esta decisão aqui está centrada exclusivamente num fulcro indicado, um fulcro jurídico indicado pelo relator, que a obrigação que a empresa tem de notificar com antecedência prévia de 10 dias e comprovar isto no processo, de que o consumidor poderá, se quiser, acompanhar a inspeção, a avaliação técnica realizada. Isso é um direito constitucional do cidadão. E é um requisito primeiro que se examina aqui, saber se a empresa cumpriu com a sua obrigação. Porque mensalmente, no dia do vencimento, o pobrezinho do consumidor está lá para garantir o seu pagamento e garantir que a energia na sua casa. Eu digo isso em respeito ao cidadão aqui presente, né, para que ele possa ter uma ideia do funcionamento. Então, o processo tramita internamente aqui, né, com toda essa garantia constitucional, para só depois vir ao plenário. E quero, então, cumprimentar o relator pelo voto procedido nos 4 processos que são da mesma natureza e, por isso, examinados conjuntamente, por uma questão de economia processual. Então, anuncio que vou acompanhar o relator, senhor presidente. Muito obrigado, colega João. Mais algum comentário?
Então, passamos para a votação. Pergunto ao conselheiro relator se mantém. Mantenha o voto. A conselheira revisora, Eleonora. Mantenho com o relator. E o conselheiro João Nascimento. Igualmente com o relator, senhor presidente. Então, aprovado por unanimidade o cancelamento da cobrança e a recomendação à concessionária. Eu devolvo a condução dos trabalhos ao conselheiro presidente. Muito obrigado ao conselheiro Isidoro pela condução dos trabalhos. Então, agradecemos a presença e convidamos também, querendo continuar, não há problema nenhum. Item 1, apreciação da minuta da ata número 10/2016. Alguma acréscimo, supressão? Eu tenho uma... Pois não, conselheiro. Na linha 59, esse tempo não contratado, acho que aí a palavra não é contratado, é concedido. 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 Feita a correção, mais algumas... Concedido, Trocar a palavra contratado por concedido. Conselheira, ok? Aprovado. Conselheiro João, além da... Aprovo. Aprova, conselheiro. Então, aprovada a ata número 10/2016. Item 2, comunicações. 2.1, foi distribuído ao Conselho Superior para análise e deliberação o processo número 000371-39.00/16.9, que trata da travessia hidroviária de veículo entre Triunfo e São Jerônimo para reposicionamento tarifário 2015 e 2016, conselheiro relator Isidoro Zorzi e conselheira revisora Eleonora Martins da Silva. Item 2.2 foi distribuído ao Conselho Superior para análise e deliberação o processo número 000357.39.00/16 dígito 1, que trata do recurso do usuário Itaúbi, importador e exportador de cereais limitado, contra a S Sul referente à recuperação de consumo não registrado. Conselheiro relator João Nascimento e conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Então, vamos para a pauta, que não tem pauta a priori, mas o item assuntos gerais. Está em aberto aí, se alguém tem algumas colocações ou questionamento. Diretor, tem algum assunto? Não. Conselheira Eleonora? Conselheiro João Nascimento? Rapidamente, senhor Claro. presidente, quero fazer uma breve referência à reunião administrativa que tivemos esta manhã, que, a meu juízo, eu acho que foi muito produtiva. E faço aqui os votos de que, logo em seguida, quando vamos nos reunir, que o clima que nós tivemos de manhã, na reunião da manhã, possa ser preservado e até aprofundado. Com certeza. Com isto, eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir atingir melhores resultados aqui para o nosso coletivo. Eu digo isto para em homenagem a Vossa Excelência, ao nosso ilustre vice e à nossa querida conselheira. Obrigado. Acho que o mérito é de todos os conselheiros, e quem ganha, eu acho que é a instituição. Que eu acho que construir alternativas, soluções e um modelo de gestão, né, mais célere e mais participativo, eu acho que é uma parceria ganha-ganha. Então, muito bem lembrado, e nós, ao encerrar essa reunião, com certeza, vamos continuar com a reunião administrativa. Conselheiro Isidoro? Pois não, doutor Mesquita? Não sei se é cabível. Não, claro. Um relato da... Por gentileza, só porque está sendo gravado. Obrigado, conselheiro presidente. Eu vou fazer um pequeno relato da reunião da Câmara Técnica de Saneamento que ocorreu em São Paulo, nas dependências, não propriamente da Arcef, mas foi na
na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, onde lá se reuniu, até pela surpresa minha, que fazia alguns anos que eu não pude participar. No início dessas reuniões, basicamente, era nós, a Arcesp e a Arce do Ceará, que se reuniam né, dentro dessa Câmara Técnica, e hoje participaram dessa reunião mais de 20, eles contaram 24 agências de todo o Brasil, entre agências estaduais, agências intermunicipais e municipais, congregando aí, discutindo os assuntos regulatórios do saneamento, ao redor de 80 pessoas. Foi impressionante a riqueza dos debates, e isso é muito bom, porque todos nós estamos construindo as formas de regular o saneamento. É uma coisa completamente nova, e essa troca de experiências, troca de conhecimento entre as agências é extremamente positiva. Então, primeiro, me causou uma surpresa agradável, porque cresceu bastante em número de participantes e no nível dos debates. Foram várias apresentações, vários painéis colocados por uma e outra agência. Eu só gostaria de destacar a palestra de uma técnica, uma consultora da Levin Global, que eles trabalham, essa empresa trabalha muito para o setor elétrico, nas revisões tarifárias do setor elétrico, onde eles fazem a auditoria da base de ativos regulatórios. E ela fez uma palestra no sentido dos requisitos necessários para a construção da base de ativos regulatórios na área de saneamento, que eles estão atuando. E aí veio também uma questão muito importante, que está na lei do saneamento, a auditoria e certificação de ativos, né, que, a princípio, parecia alguma coisa, uma exigência legal, né, que não tinha um significado. Uma auditoria contábil é sempre importante, mas não no sentido dentro de um modelo regulatório. E nos debates dessa palestra que se veio com essa questão, que é extremamente importante, auditoria e certificação de ativos, justamente direcionado, não numa auditoria contábil propriamente dito, mas voltado para a construção e elaboração da base de ativos regulatórios. E aí que é a grande importância do cumprimento desse dispositivo legal, que, aliás, a dificuldade das agências não é diferente da nossa, e ninguém, no Brasil inteiro, ninguém está cumprindo com esse requisito legal, que é a auditoria. E aí tem essa vinculação com a construção da base de ativos, então deu um novo enfoque para essa questão. Também a técnica da Agência Reguladora do Espírito Santo. Lá no Espírito Santo foi promulgada uma lei estadual, né, instituindo a cobrança pela disponibilidade de rede no esgoto. Uma lei do governador conseguiu aprovar e remetendo para a agência reguladora calcular a tarifa a ser cobrada, né? A modelagem técnica de como construir esse valor e estipular o valor, né? Pegou mais ou menos de surpresa o setor inteiro, inclusive lá no Espírito Santo, porque tem um debate, né? Ainda está se travando um debate lá no Espírito Santo, como é que uma lei estadual poderia deliberar sobre um assunto municipal. Isso é bem recente. Ela trouxe exatamente isso, que foi há poucos dias atrás que foi instituída essa lei. E o debate todo é da competência, se isso aí seria legal, uma lei estadual, né, legislar sobre um assunto de titularidade basicamente municipal. Né? Então, um debate aí.
Mas a agência lá, né, pelo sim, pelo não, está também debruçada, construindo a partir do zero. Nós já temos uma caminhada bastante boa nisso. Está construindo do zero a modelagem da cobrança pela disponibilidade. Doutor Mesquita, Pois não? como o senhor é integrante do comitê, e por certo esse debate haverá de ser renovado lá, eu pediria a sua atenção para o exame da autonomia municipal. Que me parece, assim, à primeira vista, que nós estamos tratando do peculiar interesse municipal. E aí a Carta Magna reserva o tratamento deste peculiar interesse à autonomia municipal. Mas é só para colocar aqui uma posição pessoal, que nem é uma posição assim mais sólida, mas que decorre do acúmulo do que se tem nessa área, não é? E que emerge nessa hora. Perfeito, perfeito. É exatamente o que se propõe essas reuniões da Câmara Técnica, justamente isso, é discutir, cada um colocar suas experiências, que cada realidade regional é diferente uma da outra, as peculiaridades são às vezes, fazem com que sejam decididos modelos completamente diferentes, mas a riqueza está exatamente nisso. E, por fim, não me estendendo mais, entre os vários assuntos, os debates, os contatos com as pessoas, com os técnicos de lá, é extremamente importante isso. O presidente da ABAR, acho que é de conhecimento dos senhores, ele está fomentando, já existe a Câmara Jurídica Institucional, ela já existe, né? O presidente está tentando ativar nos moldes da Câmara Técnica do Saneamento, que está bem desenvolvido, para discutir justamente os aspectos jurídicos e institucionais voltados ao saneamento. Então, tentar puxar essa dinâmica que se impregnou na Câmara Técnica do Saneamento para esse específico sobre a discussão de aspectos jurídicos e institucionais. E, ao final, foi entregue a pesquisa do saneamento feita pela ABAR, onde nós participamos também, foi dado um questionário avaliando toda a preparação que as agências têm, os reguladores têm para regular o saneamento em si, os aspectos da conformação do serviço de saneamento em cada estado, e eles reuniram tudo nesse livro que está aqui, foi distribuído. E está à disposição de todos, evidentemente. Muito obrigado, doutor Mesquita. Eu apenas queria recuperar, eu acho que é um pensamento de todos nós aqui do Conselho. Primeiro que esse mote das câmaras técnicas veio para ficar, né? Isso é uma missão e uma meta da ABAR. Nós, na última reunião que tivemos lá junto com a conselheira Leonor, além desse comitê, tem vários outros, mas definimos algumas prioridades, além do saneamento básico, de assuntos jurídicos institucionais, que já tem o dever de casa, cada diretoria jurídica de cada agência reguladora já vai preparar uma matéria para a reunião de terça ou quarta-feira, última de abril, ou 25, 26 de abril. Já está agendada. E isso caracteriza o seguinte, não é despesa, é investimento. Eu faria uma recomendação, além do relato que está registrado, sempre é importante que façam um relatório, né, socializa essas contribuições vindas de contribuições externas entre colegas, entre diretores, não se perca a história e a contribuição e o conhecimento de quem já participou, isso é importante, né? Mesmo que tenha mudado a titularidade nas câmaras técnicas, é importante a gente não perder a história dessa construção e dessas contribuições. E o aspecto que eu acho relevante se a gente coloca um desafio, a GERGS que nós queremos, como uma proposta interna, e uma GERGS que a sociedade quer, no caso do Rio Grande do Sul, o desafio sempre máximo que eu digo, a gente tem que se tornar benchmark nas áreas de atuação. E para isto, participar, pesquisar, buscar e
referências e pontos que sejam melhor do que nós, e depois incorporar e adaptar e se tornar a Gerges a pioneira nessas áreas, isso tem que ser uma missão permanente, né? E tem que ser visto como investimento, nunca como despesa. Seja a experiência nacional, seja a experiência internacional. Então, acho que esse é o desafio de todos, eu acho que o mérito está aí, alguém participando, né, ocupando um espaço, contribuindo, aprendendo e fazendo um processo de leitura e de adaptação para que os nossos resultados finais sejam os melhores e também reconhecidos por todos. Claro. Cumprimentar o doutor Mesquita pelo relato da reunião. Acho que sempre é importante a gente socializar a informação, né, para que todos tenham pelo menos conhecimento do que foi tratado, se preciso buscar mais detalhes, né, das informações discutidas. Mas um assunto que o Mesquita trouxe sobre a disponibilidade do esgoto e fazendo o link com o que o presidente falou de termos parâmetros e fazermos benchmarking com outras agências, quero dizer que nós já estamos, acho que, pelo que tenho conhecimento, somos a primeira agência que está trabalhando no assunto da disponibilidade do esgoto, da cobrança pela disponibilidade. Já foi autorizado isso pelo regulamento do serviço da Corsã em 2000 faz uns 2 anos, eu acho, foi autorizada 2014, foi autorizada a cobrança da disponibilidade e agora estamos regulamentando a forma de cobrança, aí que estamos trabalhando junto com a diretoria de tarifas e devemos no próximo mês já colocar esse assunto em audiência pública para uma discussão maior. Então, também o nosso objetivo também ser o modelo do benchmarking para outras agências. Alguma consideração a mais, conselheiros? Então, encerramos, agradecemos ao doutor Mesquita, a equipe que também apoiou, as diretorias, e bom final de semana, até sexta-feira, né, à tarde, mas bom final de semana e até a próxima terça-feira. Muito obrigado.